Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que ficou no 0 a 0 com o Flamengo. Jogo no Maracanã, gostei especialmente do segundo tempo do Vasco, com várias oportunidades criadas. E quero contar que o Vasco sondou nos últimos dias o Internacional para a contratação de Pedro Henrique, atacante de 33 anos de idade, faz bem ao lado de campo e também tem bastante gol na carreira. Acho um reforço bem interessante. O Pedro Henrique já topou trocar o Internacional pelo Vasco, agora falta que o Vasco chegue a um acordo financeiro para compensar o Internacional pelo empréstimo de uma temporada. Alguns dias atrás, um clube do exterior havia feito proposta pelo Pedro Henrique, essa oferta tinha sido do Al Riyad, e aí foi o Pedro que disse que não preferiria mudar do Internacional. No caso do Vasco é diferente, ele topa fazer acordo, o Internacional já cogitou, já aceitou um empréstimo por uma temporada com opção de compra, agora os clubes tentam se acertar em relação à parte financeira. A informação sobre o interesse do Vasco foi divulgada pelo Lucas Pedroso. Só para completar, o Pedro Henrique na temporada atual tem 3 jogos e 1 gol, em 2 deles nem saiu do banco de reservas e a tendência é que ele tenha menos espaço ainda a partir da chegada do Borré. Temporada passada bem mais produtiva, de 50 jogos, 12 gols e mais 4 assistências. Domingo de primeiro clássico no Rio e no Maracanã, que a torcida já estava com saudade. O estádio ficou fechado em janeiro por conta de reforma no gramado e já recebeu o confronto de milhões. Casa cheia, mas torcedores tiveram que sofrer para chegar por conta da chuva. Nada capaz de parar a alegria dos rubro-negros e vascaínos que estavam confiantes. O duelo começa agitado. Logo no início, o Flamengo vem firme, com a Arrascaeta cabeceando. Bola fechada, bola perigosa! O Vasco responde com o Verratti. Para receber aqui do outro lado, o Lucas Piton. Saiu o cruzamento, a tentativa de cabeça do Verratti. Chegada de De La Cruz, mas nada com perigo. Eita, com liberdade, já faz o toque para o De La Cruz. De La Cruz bateu mal demais o De La Cruz. Ela vai para fora. Parada técnica e os 2 técnicos ficam bem exaltados. O Vasco tem uma chance no contra-ataque, só que desperdiça. O duelo continua bem disputado e o torcedor segue bastante empolgado. Arrascaeta encontra Pedro, que chuta muito forte. De La Cruz, a tentativa com a Arrascaeta de primeira pro Pedro! E aí, o Cruz Maltino tem a melhor chance no primeiro tempo. Piton cruza, Verratti cabeceia bem e Léo Pereira faz um milagre, salvando em cima da linha. Verratti, em cima da linha! Nada de gols na primeira etapa. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Bom primeiro tempo, hein? Segundo tempo, e o rubro-negro entra com o uniforme branco a pedido do próprio time que estava se confundindo em campo. A mudança começa a dar certo. Arrascaeta cobra escanteio, Léo Pereira tenta um voleio e manda por cima do gol de Léo Jardim. E aí é o Vasco que vem na briga. E novamente o destaque fica com a defesa. Primeiro com a tentativa de Payet. E depois é Verratti quem tenta e Léo Pereira consegue salvar e depois a bola fica com o Rossi. Vamos ver, ó. Atrás do gol, ó. Olha aí, não achou nada o Rossi. E aí ficou essa bola ali dentro da área. Bate um, bate em outro e bateu na trave. Bateu na trave essa bola. As 2 torcidas empurram os times. Cebolinha é quem tenta pelo Fla de cabeça e Léo Jardim de novo aparece. Essa bola. Cebolinha de cabeça para a defesa do goleiro Léo Jardim. Tite muda o time e Bruno Henrique e Gabigol entram. O camisa 10 já com uma boa oportunidade chutando forte. De novo o Gabigol vai bater, bateu pra fora. A dupla tenta mais uma vez. Bruno Henrique cruza para Gabigol e a defesa afasta. O Norte vai subindo o Bruno Henrique, saiu o cruzamento, esperava o Gabigol. Novamente Gabriel aparece mandando por cima. Ele tentava de todas as formas, mas nada dava certo. Até que a Arrascaeta recebe de Gerson dentro da área e é derrubado por João Vitor. Aí é pênalti! O lance vai para o VAR, que confirma a penalidade. Seria a chance para Gabigol fazer o dele no clássico. Nas arquibancadas, a torcida do Flamengo gritava, mas estava apreensiva. Ele foi cobrar e chutou fraco para Léo Jardim defender sem problemas. Sensacional na defesa, Pedrosa! Esperou o momento certo, sabe como o Gabigol bate e faz uma leitura perfeita, voa no canto para poder segurar o resultado para o Vasco da Gama. Para a alegria dos vascaínos do Maracanã. A gente busca sempre estudar e tentar ter alguma base do que eles podem fazer, mas dentro da partida entra muito como é que tá o andamento do jogo, e fico feliz de poder
poder ter defendido o pênalti e poder ajudar a equipe a sair com ponto. Mas nada foi suficiente para a rede balançar. Quem veio ao Maracanã pôde assistir a um jogo bem disputado, mas o gol mesmo não saiu. E o destaque ficou por conta das boas defesas de cada time. A gente tive a pré-temporada 7 dias, já jogou o 8º dia, já tive quase 5 jogos no ano. Acho que são muitos jogos, dá pouco tempo quizás para treinar, mas acho que daqui a pouco, acumulando jogos, vamos ir melhorando. Uma mistura de emoções com insatisfação e alegria nesse duelo entre Flamengo e Vasco. Muito bem, você aí, torcedor do Vasco da Gama, sabe que todo jogo do Vascão em casa, a casa é no SBT. Você vai assistir aos jogos aqui na tela do SBT, exclusividade na televisão aberta. E assim foi o jogo de ontem. O Vasco era o mandante, então nesse Vasco e Flamengo, Vini Casagrande e Lucas Pedrosa comentaram essa partida de forma brilhante. Meus amigos, como sempre, vocês arrasando. Eu fico super orgulhosa de vocês. Gostou da minha estreia? Amei, Vini Casagrande, amei. Posso dizer que a minha primeira vez foi contigo, Pedro. Então você se deu bem. Ô, Lucas Pedrosa, vamos fazer o seguinte? Quero você falando do lado do Vasco, já eu venho com o Vene olhando o lado do Flamengo para essa partida. 0-0, ali teve um grande domínio, um amplo domínio do Flamengo no primeiro tempo, mas você olhou muito o lado do Vasco também. Foi o Vasco quebrando as ações do Flamengo. Queria que você falasse sobre isso, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Obrigado a todos pela audiência aqui no SBT. Foi muito legal ontem. Cara, eu acho que o Flamengo, nos 20, 25 primeiros minutos do primeiro tempo, conseguiu controlar o jogo, até porque já era algo esperado. O Ramon Dias, inclusive, foi com uma postura para esperar esse contra-ataque, conseguir pegar o Flamengo nesse contragolpe, justamente pelo que a gente sempre fala aqui no programa, a vulnerabilidade defensiva que o Flamengo tem. E o Vasco até conseguiu fazer isso, demorou um pouquinho no primeiro tempo, mas também teve grandes oportunidades. Então eu acho que quando o Ramon Dias colocou 3 zagueiros, o Léo na esquerda e o João Vitor na direita, eles puderam apoiar bastante o Lucas Piton e o Paulo Henrique. No primeiro tempo o Vasco focou mais do lado esquerdo, eu até falei isso na transmissão, que eu acho que deveria equilibrar, e a entrada do Adson fez isso no segundo tempo. O Vasco teve uma grande chance com o Verratti, e aí a gente tem que dar mérito ao Léo Pereira por ele ter perdido. Vale lembrar que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, sobre a lesão do Verratti. Depois o Vasco teve outra grande oportunidade no segundo tempo com o mesmo Verratti, e aí nessa eu não posso dar mérito pro Léo Pereira. Nessa, pra mim, o Verratti perdeu o gol. E aí no segundo tempo eu falei até na transmissão também de como o Flamengo estava ficando com a bola e que o Vasco precisava ter mais a bola, porque senão alguma hora os jogadores da qualidade que o Flamengo tem, eles iam conseguir encaixar uma jogada. E foi exatamente isso que o Arrascaeta fez. Conseguiu voltar lá na intermediária, pegou, driblou, tabelou e aí conseguiu sofrer o pênalti. A partir disso, o Léo Jardim brilhou, para mim o melhor jogador do Vasco dentro de campo, mas eu considero a partida do Vasco correta. A gente sabe que tem uma discrepância enorme entre os elencos, então o Vasco para mim fez um bom jogo, poderia ter saído vencedor do Maracanã e é isso que eu tenho a destacar. Eu vou falar aqui o que eu falei em off para vocês, que é a minha opinião, assim, é muito impressionante o futebol do Payet. Eu acho que o Payet muda o lugar do Vasco esportivamente, ele coloca o Vasco em outro lugar. O Payet é um jogador incrível. Inclusive, eu vi a entrevista lá na Flá TV, a repórter pergunta, você tá gostando de quem? Aí o menino, do Payet. Vocês viram isso? Ô, Vene Casagrande, agora eu quero que você olhe o lado do Flamengo nessa partida. Então, o Flamengo, de fato, assim, no primeiro tempo começou mandando o jogo, tendo a posse de bola, como já era de se esperar, o Flamengo tomando atitude, teve a maior posse de bola, só que não adianta você ter apenas a posse de bola, você tem que saber utilizar essa posse de bola. E o Flamengo estava errando muito no passe final. A gente pode ver o De La Cruz e a Arrascaeta, os dois se movimentando bastante. Eles já se conhecem há muito tempo, desde a seleção uruguaia, e estavam se movimentando, trocando muito passe, mas quando tentavam achar o Pedro, eles não conseguiam. Ou até achavam, mas o Pedro não conseguia fazer uma tabela de maneira correta. Acho que o Flamengo pecou ali no passe final. Só que foi um jogo que mostrou muito a parte defensiva do Flamengo, que é a parte mais fraca do Flamengo, é a parte frágil do Flamengo. E, sobretudo, o lado direito. A gente falou ontem na transmissão que o Tite havia observado que o lado esquerdo do Vasco, com o cruzamento de Piton para o Verratti, seria um ponto forte do Vasco. E foi o ponto forte, foi justamente isso que o técnico do Vasco tentou utilizar diante do Flamengo, e de maneira correta, porque se a gente for parar e analisar, o Wesley é um jogador super ofensivo, e o Piton tirou proveito ali da parte defensiva do Wesley, que é algo que ele precisa evoluir, se a gente for parar e analisar o lateral direito, o Wesley. E ele precisa evoluir muito nisso. E quase que o Vasco tirou proveito. E a transição do Flamengo ao ataque, eu acho que o gramado atrapalhou.
na minha opinião, foi algo que deixou a desejar, e também a recomposição defensiva, que eu acho que é o grande problema do Flamengo desde a temporada passada, tem sido, né, no começo dessa temporada, mas eu quero destacar a atuação do Léo Pereira. Que partida do zagueiro rubro-negro. Na minha opinião, o melhor em campo, não só pelo lado do Flamengo, mas se a gente pegar a atuação de todos os jogadores, jogou muita bola, ele tirou 2 gols, um impressionante debaixo da trave, literalmente, Sim. O outro ali com o Verratti, que eu concordo com o Pedrosa, acho que o Verratti deu mole, mas querendo ou não, o Léo Pereira acabou salvando, mas não foi só isso que ele fez. Ele deu passe de 3 dedos, lançando o Bruno Henrique, deu passe na vertical, quebrando linha, algo que o Pulgar não fez. Acho que o Pulgar poderia ter apresentado um futebol melhor, e quando o Pulgar vai bem, o meio de campo do Flamengo automaticamente também vai bem, mas foi um jogo que, se a gente for parar e analisar as circunstâncias, eu acho que o Vasco tem que comemorar de fato, porque o Vasco estava com um desfalque super importante, que é o Paulinho. Hoje no Vasco não tem ninguém que faça a função que o Paulinho faz. E também é um time ainda em processo de mudanças. Estava até conversando com o Pedrosa lá em São Paulo sobre isso, que eu acho que o elenco do Vasco em relação ao ano passado é até pior. O time não, o time titular não, mas o elenco em si eu acho até pior do que do ano passado. Ainda está em processo de mudanças. Então eu acho que o torcedor vascaíno de fato pode comemorar esse resultado, porque o Gabigol teve uma chance de fazer o gol ali no finalzinho de pênalti e acabou não aproveitando. Ô Lucas Pedrosa, eu falei do Payet, a importância dele em relação a esse time, mas eu queria que você me falasse sobre um outro personagem que é tão ou mais importante que o Payet, Pedrosa. Sem dúvida, e até para complementar o que o Vene falou, o Jair também saiu logo no início, né? Então o Vasco teve outro desfalque titular logo no início da partida. O Payet é o craque dentro de campo, Fernando. Ele é o cara que muda o patamar técnico dos Gigantes da Colina. Mas o verdadeiro craque do Vasco da Gama se chama Ramon Dias, junto com seu filho e sua comissão técnica, o Emiliano Dias. O Ramon Dias é um cara que consegue tirar a famosa frase, leite de pedra. É um cara que tem um elenco muito limitado à disposição, tem pouquíssimas peças à disposição no banco de reservas que possam mudar uma partida. E o meu medo ontem, inclusive, era justamente esse, que quando o Flamengo entrasse com Gabigol, Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Vasco talvez não aguentasse a qualidade técnica vindo do banco, e mesmo assim o Ramon Dias conseguiu fazer uma partida de extrema competição. O Vasco poderia ter vencido o jogo, e eu não tenho dúvida que o maior problema do Ramon Dias hoje se chama material humano. A diretoria do Vasco tem que trabalhar para poder reforçar o elenco. A diretoria do Vasco tem que dar material humano para esse cara, porque ele é um dos melhores técnicos do Brasil e ele precisa de gente para poder fazer com que o jogo dele funcione. Ontem o Vasco poderia ter vencido o Flamengo, mas não tem material humano para ganhar esse tipo de jogo grande, e é por isso que eu lamento. O Vasco tem um grande craque no banco e precisa de mais gente no seu time principal. Pedrosa, você falando de reforço, acho que o jogo do Flamengo ontem contra o Vasco mostrou que o Flamengo precisa reforçar a lateral direita. Perfeito. Acho até que o Varela pode se tornar o titular absoluto da posição, mas o Wesley, com todo respeito, ele tem muito a evoluir. Então ele cai muito, o lado direito do Flamengo cai muito quando é o Wesley que está ali. Repito, é um jogador que tem potencial, que pode evoluir, já foi procurado pelo Barcelona. Se for procurado pelo Barcelona, não foi à toa, porque de fato é um jogador que tem muito potencial, mas hoje a discrepância quando ele está em campo é muito grande. Isso aí ficou nítido ontem. Então acho que o Flamengo precisa sim olhar para a lateral direita, não pode ter apenas o Varela, se ele viesse se tornar titular absoluto, e tendo apenas o Wesley. E o Mateuzinho, que é a terceira opção, o Matheus França, que estava até no banco, está muito próximo de ser vendido ao Corinthians. Então, de fato, ele não fica no Flamengo. Então o Flamengo tem que reforçar a lateral direita. Ficou nítido isso aí ontem. E estamos falando de começo de temporada. E é um Vasco que foi o adversário mais difícil do Flamengo até o momento em 2024, mas é um Vasco que ainda nem está pronto. Então o Flamengo vai encarar muitos adversários bem mais difíceis pela frente em 2024. O Wesley tem muita qualidade, né? E a gente viu acontecer com o Wesley o que a gente não via há muito tempo no Flamengo, que é uma transição brusca da base para o profissional. Quando você tem uma necessidade de usar a sua base porque você não tem material humano, não tem verba, não tem nada, é o que a gente via muito no futebol carioca, que a gente ainda vê. Pega o moleque da base, ele tem que chegar, ele tem que resolver, porque só tem ele, não tem outra opção. Isso é um motor até do futebol carioca, só que isso está melhorando. E o Flamengo, ele começou a fazer essa melhora. Há quanto tempo a gente não vê no time do Flamengo um menino que tem que entrar e tem que resolver, porque não tem outra opção? Há muito tempo. A gente viu o último, talvez, o Paquetá, né? Há muito tempo. Vinícius Júnior. O Vinícius foi com resolver. Cautela. O Vinícius, Paquetá foi cautela. O Renier foi com cautela. O Wesley não. Ou era o Wesley
ou não tinha outra opção. Há muito tempo a gente não via grande isso. Isso desafio atrapalha hoje o jogador. de jovens promessas, joias do Flamengo, é ficar no time profissional do Flamengo. Com certeza. O debate é, qual foi a última grande joia que conseguiu se manter no time João profissional Gomes. do Flamengo? João Gomes. João Gomes. E que logo depois acabou sendo vendido. Sim. O próprio Matheus França, que foi para o Verdade. Crystal Palace. Verdade. Muita gente esperava que ele fosse render muito mais no time profissional. Mas eu acho que não foi culpa dele. Ele, quando entrava, de certa Ia modo, bem. até dava conta do recado. Só que hoje o time do Flamengo não dá muito espaço para isso. E a gente vê hoje um Vitor Hugo, que é pouco utilizado, que é um baita jogador também. A gente viu o Lázaro, que está indo até agora para o Palmeiras, Sim. que se destacou ali com o Dorival Júnior, jogando de falso 9, e logo depois acabou sendo vendido. Então hoje o time do Flamengo é muito difícil um jovem da base se destacar ali e se manter no time titular. E pra piorar a vida do Wesley, ele pegou o Piton, né? O Piton é um monstro, verdade. gente. Que jogador absurdo. Eu já falei isso aqui, eu coloquei o Lucas Piton na minha seleção do Campeonato Brasileiro de 2023 e eu falo sem medo. Você pode ter sua preferência por um, por outro. O Lucas Piton, na minha visão, é o melhor lateral esquerdo do Brasil. O que esse cara cruza é brincadeira. E o Flamengo ele errou na joga marcação. demais. Irregular, joga né? demais. Se Muita você parar e regulada. pensar, o Piton acertou todos os cruzamentos na cabeça do Verratti e era o Varela marcando o Verratti. Falar Não em pode. o Verratti jogando no sacrifício, já Sim. o Pedrosa vai falar sobre isso, eu também Eu acho. acho que ele perdeu o pênalti, eu também acho. mas a gente está falando aqui de um atleta que todo mundo sabe que é um especialista em pênalti. Hoje você dá uma oportunidade para um goleiro de ver todos os pênaltis que o Gabigol bateu na vida dele. Se o Léo Jardim quiser ficar meia hora fazendo isso, ele vai fazer. E o Léo Jardim, inteligentemente, esperou o Gabigol. É. Geralmente os goleiros o quê? Escolhem um lado e aí o Gabigol bate no lado que o goleiro não tá. E espera cair. O Léo Jardim não caiu. O Gabigol bateu mal? Bateu mal. Mas o Léo Jardim teve Eu mérito de também ter acho. esperado. E tanto mérito que você vê, sabe o quê? Ele nem rebate a bola, ele vai firme Segura. na bola, ele segura a bola. Então tem muito mérito também do goleiro. Agora, tem como pôr na tela aqui, todo mundo achou pênalti, que não é achar, né? Isso não é interpretação. O pênalti foi, mas eu vi umas imagens, olha, tem um contato antes na É bola. porque o João Vitor toca na bola antes, né? Eu vi essa imagem, a gente vai colocar aqui na tela. Você achou que foi pênalti, Pedrosa? Achei, apesar do toque, o toque não anula o fato dele ter calçado o Arrascaeta. Acho que foi muito mais mérito do Arrascaeta. O João Vitor fez uma grande partida. Eu não acho esse lance discutível. Ai, meu Deus. Aí, ó. Na verdade, eu vou ser muito honesto. Pra mim, o clássico, você pode discutir uma coisa ali, outra aqui, mas eu não vi nada grave achei em relação à bem também. arbitragem. Achei Acho bem normal. apitado. Você achou que foi pênalti? Lembrando que foi um lance em cima da linha. E quando é em cima da linha é pênalti, tá? Isso já tá provado. Não é você achar ou não. Foi em cima da linha. O Venezia achou que Então, foi na pênalti? hora da transmissão eu fiquei até com essa dúvida, se em cima da linha é considerado pênalti, porque eu achei em cima da linha e a Nadine Baixo explicou muito bem lá na transmissão que em cima da linha é pênalti. Eu achei pênalti, mas eu quero destacar não esse lance aí, eu quero destacar o lance todo do Arrascaeta, porque ele vai lá atrás, Perfeito. pegar a bola, pedir a bola, ele faz toda a jogada e vai até a área do Vasco e é derrubado. Baita jogada do Arrascaeta, que fez uma boa partida ontem. Por milésimos de segundo esse lance não é fora da grande área, pouquíssimo. né? Mas foi até pro vascaíno, depois que a história passa, foi até importante, porque dá uma grande moral para um goleiro que já estava merecendo. Falamos do Gabigol, quero falar da outra ponta, quero falar do Verratti. Eu li um tweet seu ontem dizendo que ele tá jogando no sacrifício. O que tá acontecendo com o Verratti, O Pedrosa? Verratti teve uma fissura na costela desde a pré-temporada no jogo contra o Deportivo Maldonado. E aí ele tá com duas fissuras, na verdade, e digamos assim, eu vou usar as palavras Foi que o quê? eu... Uma cotovelada? Foi uma cotovelada que ele tomou quando ele subiu para cabecear, aí deram uma cotovelada nele e ele tem jogado no sacrifício. Por quê? Lembra do que a gente falou do Wesley aqui? Hoje o Vasco tem só o Ryan como uma opção para o centroavante. Então como é que você coloca um garoto de 17 anos no clássico contra o Flamengo, numa situação onde o Vasco já vinha muito pressionado pela derrota com o Nova Iguaçu e não coloca o Verratti? Eu só tenho que valorizar aqui o que o Verratti fez, o sacrifício que ele jogou, isso tem que ser deixado claro. O Emiliano falou, ele jogou com 30% do que ele pode jogar realmente. A informação que eu tenho é que o Verratti está tendo dificuldade para dormir e ele quis jogar no sacrifício. Então a culpa jamais vai ser do Verratti por querer jogar no sacrifício. A culpa é da diretoria que não deu um centroavante reserva ainda para essa posição de suplente. O Verratti está jogando desde a pré-temporada machucado e a diretoria não buscou um centroavante reserva. Então o Verratti, palmas para ele e não para a diretoria que não conseguiu trazer um substituto. Olha, muita gente fala de várias lesões, tendão de Aquiles, péssimas lesões no futebol, e eu digo que uma das piores para qualquer atleta de alta performance é a lesão na costela. Eu já tive uma lesão na costela, que eu já sofri um acidente de carro gravíssimo há muitos anos, e é ruim para respirar, para dormir, para viver,
Pra tudo, é muito ruim. Agora, imagina você ter que entrar num choque, o tronco que você usa pra mudar a direção, pra se deslocar, pra se sustentar, pra respirar, pra cabecear. Pra enfrentar o Fabrício Bruno. Tudo. Vai. É muito ruim Vai, tenta lá com a jogar, costela. vai. E um ponto, a costela não é um osso que você vai mobilizar e Não. melhora. Não tem como, porque tempo. ela faz parte da nossa respiração. Então, a recuperação de costela é muito ruim. Jogar com costela machucada E ele é vai pior parar. ainda. Ele vai parar. Ele vai parar, Vai Pedrosa? ficar pelo menos aí uns 3 jogos fora, justamente por conta disso que você falou. Não tem um remédio Não. específico. Você tem que É esperar o repouso. corpo se recuperar. Talvez pensando na semifinal. Talvez a pior lesão seja o pubis. Óbvio, tem aquela que você precisa operar. Essa Sim, daí a claro, gente é. nem tá botando em debate. Mas pubis também é um negócio Não, eu não tô assustador. dizendo que é a pior. Então tá aí, né, rapaziada? Mais um vídeo aí com as informações do Vasco, né? Vasco de olho no atacante aí do Internacional, né? O Vasco deve fechar aí com o jogador nos próximos dias, né? Ainda mais que o Vasco está precisando reforçar o seu ataque, né? Já que o Veguete, né, deve ficar fora aí pelo menos uns 3 jogos aí, mais ou menos, para recuperar essa lesão aí, dessa dor na costela que ele vem sentindo nos últimos jogos, desde o jogo lá contra o Defensor no campeonato lá no Uruguai, né, amistoso lá. Ele tomou uma pancada na costela e tá aí jogando lesionado nesses últimos jogos, né, vem sentindo dor e precisa aí ficar afastado de alguns jogos para se recuperar, né. O Vasco também teve a perda aí do Jair, né. O volante se machucou aí na partida contra o Flamengo, logo no início da partida, né? Então, o Vasco precisa mais ainda se reforçar, né? Vinha buscando jogadores aí para o meio-campo. A 77 barrou algumas contratações, né? Mas agora ela vai precisar repor essas percas, né? Jogadores machucados, né? Paulinho provavelmente não volta a jogar nessa temporada, né? Agora vem aí o Jair machucado, deve ficar um tempinho afastado. Tem um Veguete também, que deve ficar alguns jogos afastado, né? E preocupação total nisso aí, né? E sobre a partida aí do Clássico, eu acho que o Vasco jogou muito bem, né? Foi um Clássico bem movimentado. Ambos os times poderiam ter sido vencedor do Clássico, né? Mas como ainda está no início de temporada, os jogadores ainda estão soltando a musculatura, tá todo mundo se encaixando, se entrosando legal ainda, né? Foi uma partida boa de se ver, né? O empate sai de bom tamanho. É isso aí. Deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha esse vídeo. Valeu!